Olá, sou a Sofia, uma universitária de 21 anos e moro na deslumbrante propriedade da nossa família. Bem, tecnicamente agora é a minha propriedade. O meu pai legou-ma quando faleceu, tragicamente há 3 anos, devido a uma súbita paragem cardíaca. Eu tinha apenas 18 anos acabada de entrar na universidade quando recebemos aquela chamada devastadora. Num minuto, o pai estava no seu eu vibrante habitual e no minuto seguinte tinha partido. Ainda hoje, a memória atravessa o meu coração como um caco de vidro afiado. A casa em si é de tirar o fôlego. É o tipo de lugar que faz as pessoas travarem e olharem boquiabertas enquanto passam de carro. 2 andares de arquitetura elegante, gramados impecavelmente cuidados que se estendem como tapetes de esmeralda e uma cozinha que faria até o chefe mais celebrado morrer de inveja. Vivo aqui com a minha mãe, a Elara, que tem 48 anos. O pai, sempre o provedor, certificou-se de que ela também estaria bem, deixando-lhe uma mesada mensal de 500 euros para o resto da vida. O que realmente me espantou foi a serenidade com que a mamã aceitou tudo. Não houve discussões nem queixas amargas sobre eu herdar a casa. Ela simplesmente sorriu, um sorriso triste mas conhecedor, e disse: "O teu pai sempre soube o que estava a fazer." Essa é uma das coisas que sempre admirei na minha mãe, a sua incrível capacidade de navegar pelas situações mais turbulentas com tanta graça. O novo companheiro da Elara e o caos iminente. Instalamo-nos numa rotina confortável, embora mais tranquila após a partida do pai. A mamãe e eu ficamos ainda mais próximas, se é que isso era possível. Ela preparava carinhosamente o meu pequeno almoço favorito todas as manhãs e demorávamos-nos no café a discutir as minhas aulas e a partilhar anedotas sobre os nossos dias. Tudo estava bom, ou pelo menos eu queria desesperadamente acreditar que estava. Foi precisamente por isso que o que aconteceu há alguns meses me atingiu com a força de um caminhão. Entrei pela porta da frente, depois das minhas aulas da tarde, apenas para encontrar a mamã de pé no nosso grande hall de entrada, com um homem que nunca tinha visto na vida e 2 rapazes com ar sombrio a espreitar atrás dele. "Sofia, querida", começou a mamã, a sua voz estranhamente aguda e tensa. "Gostaria que conhecesses o Mateus, o meu marido." Fiquei ali completamente congelada, a palavra marido, ecoando na caverna da minha mente. Devo ter parecido um peixe a debater-se à minha boca, a abrir e fechar sem que um único som coerente escapasse. "Casamo-nos ontem", continuou ela tão casualmente, como se estivesse a anunciar que tinha comprado uma nova almofada. O Mateus era visivelmente mais novo do que a mamã. Mais tarde soube que era 6 anos mais novo. E os seus 2 filhos, que pareciam ter uns 12 e 14 anos, estavam atrás dele, como sombras. Mas o que realmente me derrubou não foi apenas o choque de a mamã se ter casado novamente. Foi o fato frio e duro de ela não me ter dito uma única palavra sobre estar a sair com alguém. Sem dicas, sem conversas casuais, absolutamente nada. Apenas: "Surpresa, aqui está o teu novo padrasto", e um par de enteados bônus. Observei em silêncio atordoado, enquanto o Mateus, este completo estranho, passeava pela minha casa, inspecionando cada detalhe como se fosse um comprador em potencial numa casa aberta. Ele passou as suas mãos oleosas pelos corrimãos de mogno, espreitou cada um dos quartos com um olhar crítico e acenou com aprovação presunçosa para os tetos altos. "Isto é ainda melhor do que nas fotos", declarou ele, um sorriso largo e inquietante a espalhar-se pelo seu rosto. "Vamos gostar de viver aqui." A ilusão despedaçada e a intrusão insuportável. Algo na forma possessiva como ele disse, "viver aqui", enviou um calafrio de desconforto pela minha espinha, mas tentei afastar a sensação. Afinal, quando finalmente nos sentamos para conversar naquele primeiro dia estranho, o Mateus parecia aceitável. Não exatamente caloroso ou acolhedor, mas também não abertamente terrível. Ele fez algumas perguntas superficiais sobre os meus estudos, contou algumas piadas que não eram inteiramente ofensivas e de alguma forma conseguiu manter os seus 2 filhos relativamente calados por pelo menos 1 hora. Talvez, pensei cautelosamente, talvez isto possa realmente funcionar. Essa frágil ilusão de harmonia potencial estilhaçou-se em 1 milhão de pedaços apenas 2 dias depois. "Devolve, é a minha vez, Tomás." O rapaz de 12 anos guinchou a plenos pulmões. "Nem pensar, acabei de começar." O seu irmão de 14 anos, o Marco, rugiu de volta. E assim a paz doméstica foi obliterada. Eles lançaram-se numa luta livre completa pelo meu portátil como se fosse a última peça de tecnologia na Terra. Isto não foi um incidente isolado, era a minha nova e horrível realidade diária.
Estes 2 rapazes lutavam ferozmente por absolutamente tudo: o comando da televisão, o último biscoito patético no frasco, quem se sentava em que cadeira, até quem tinha o direito divino de usar a casa de banho logo de manhã. Numa tarde particularmente memorável, estava eu a tentar desesperadamente estudar para um exame crucial de direito. O capítulo sobre direitos constitucionais exigia concentração total e absoluta. E tinha finalmente conseguido entrar num ritmo produtivo quando crash. A porta do meu quarto abriu-se, e nela caíram o Tomás e o Marco, uma confusão emaranhada de membros a debaterem-se e acusações furiosas. "Saiam!" gritei, saltando da minha secretária, a minha voz a tremer de raiva. "Este é o meu quarto." Ele pegou no comando quando eu estava a ganhar. O Tomás choramingou, apontando um dedo acusador ao irmão. "Nem estavas a jogar bem", o Marco retrucou, e eles continuaram a sua ridícula briga, derrubando os meus materiais de estudo cuidadosamente organizados. O meu pesado livro de direito constitucional caiu no chão com um baque nauseabundo, as páginas a dobrarem-se sob o seu próprio peso. "Pai", ouvi o Marco berrar do corredor. "O Tomás está a roubar de novo." Nesse momento, o Mateus aproximou-se da minha porta, encostando-se ao batente com aquele sorriso irritante estampado no rosto. "Vamos lá, Sofia." Ele arrastou as palavras. "Eles estão apenas a descobrir as coisas." É assim que os jovens aprendem a lidar com conflitos. Destruindo o meu quarto e interrompendo os meus estudos. Perguntei incrédula, a minha voz a pingar sarcasmo. A mamã apareceu atrás dele, colocando uma mão apaziguadora no ombro dele. "O Mateus tem razão, querida", disse ela, a sua voz enjoativamente doce. "Os rapazes estão apenas a ser rapazes. Precisam de aprender a resolver as suas diferenças." Não podia acreditar no que estava a ouvir. Todos os dias era o mesmo ciclo. Agonizante. Lutas constantes, gritos incessantes, coisas a serem partidas. E aparentemente tudo isto era perfeitamente aceitável para o pai deles e cada vez mais para minha própria mãe. A tomada de poder e o confronto ardente. Mas o Mateus não tinha terminado com os seus ajustes. Uma noite fatídica, ele reuniu todos na sala de estar formal para o que ele pomposamente chamou de reunião de família. Ele ficou no centro da sala, as mãos na cintura, a examinar o espaço elegante, como se fosse um general a planear uma tomada hostil. "Esta casa precisa de um trabalho sério", anunciou ele, a sua voz a ecoar. "Tudo é demasiado feminino. Precisamos de renovar. Mobiliário novo, novo esquema de cores, tudo." Sentei-me mais direita, um nó de fúria a apertar-se no meu estômago. "Com licença." "Olhem para tudo isto." Ele zombou, gesticulando desdenhosamente para os delicados padrões florais e as cores pastel. "É como viver numa casa de bonecas. Precisamos de algo mais masculino, mais apropriado para uma casa de família decente." "Esta é a minha casa", disse eu firmemente, sentindo a minha pressão arterial disparar. "O pai deixou-ma a mim, não a mamã, e certamente não a ti. Eu decidirei se algo precisa de ser mudado." O rosto do Mateus escureceu, a sua fachada agradável finalmente a rachar. "Ouve aqui, Sofia", disse ele, a sua voz com um tom perigoso. "A propriedade é apenas uma tecnicalidade. O que realmente importa é quem vive aqui e quem é o chefe da família. E como o homem da casa." Levantei-me do sofá de veludo macio, as minhas mãos cerradas em punhos. "Deixa-me deixar uma coisa bem clara", interrompi a minha voz a tremer de raiva mal contida. "Tu não mandas em nada nesta casa. Vives aqui porque és marido da minha mãe e os teus filhos detestáveis estão aqui apenas porque eu permito." A mudança no rosto do Mateus foi instantânea, como uma máscara barata a cair de repente. Os seus olhos estreitaram-se em fendas ameaçadoras e aquele sorriso falso e açucarado desapareceu completamente. Em 3 passos rápidos e ameaçadores, ele estava de pé bem à minha frente, usando a sua considerável altura para tentar intimidar-me. "Ouve aqui, sua princesinha mimada", rosnou ele, a sua voz caindo para um rosnado baixo e perigoso. "Não vou ter uma miúda universitária a dizer-me o que posso e não posso fazer na minha própria casa." "Não é a tua casa", repeti, mantendo-me firme mesmo, enquanto o meu coração batia contra as minhas costelas como um pássaro enjaulado. "E nunca será." O que aconteceu a seguir pareceu desenrolar-se em câmara lenta agonizante. O rosto do Mateus ficou de um tom alarmante de carmesim e ele levantou bruscamente a mão, desferindo um golpe selvagem diretamente na minha direção. O movimento foi tão súbito e agressivo que a mamã ofegou do outro lado da sala, a mão voando para a boca. Mas eu não recuei. Em vez disso, com uma onda de adrenalina, puxei o meu telemóvel do bolso e levantei o meu dedo pairando sobre o botão de chamada de emergência.
Força, disse eu à minha voz, surpreendentemente firme, apesar do tremor que me percorria. Dá-me uma boa razão para não chamar a polícia agora mesmo. Tenho a certeza que eles estariam muito interessados em ouvir sobre um homem adulto a ameaçar a sua enteada na casa dela. A ameaça caiu como um balde de água gelada. A mão levantada do Mateus caiu imediatamente os seus olhos a piscar nervosamente para o meu telemóvel. Sem mais uma palavra, ele girou sobre os calcanhares e subiu a grande escadaria, os seus passos pesados ecoando pela casa subitamente silenciosa, deixando-me a mim e a mamã sozinhas na tensa sala de estar. Sofia querida, a mamã apressou-se a sua voz a tremer com uma mistura de medo e algo mais que eu não conseguia decifrar. Não há necessidade de as coisas ficarem tão aquecidas. O Mateus está apenas a tentar ajustar-se à nossa nova dinâmica familiar. Ele precisa de tempo para se habituar a tudo. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Estava ela a defendê-lo a sério depois do que acabara de acontecer. Ele precisa de se sentir como um homem de verdade. A mamã continuou torcendo as mãos como se implorasse a alguma força invisível. Como o chefe da casa sabes como isso é importante para os homens, querida. Por favor, tenta compreender. Olhei para o rosto suplicante da minha mãe, tentando desesperadamente reconhecer a mulher forte e sensata que me tinha criado. Toda a situação parecia surreal, como uma bizarra e distorcida telenovela. A minha mãe, que sempre fora o epítome do bom senso, estava agora diante de mim, a dar desculpas patéticas para um homem que acabara de tentar agredir-me fisicamente. Algo dentro de mim finalmente estalou. Eu tinha terminado de tentar ser diplomática. Queres saber o que penso? Perguntei, a minha voz subindo deliberadamente, certificando-me de que as minhas palavras seriam ouvidas no andar de cima. Quando o Mateus ganhar dinheiro suficiente para comprar a sua própria maldita casa, ele pode fazer as regras ridículas que quiser lá. Mas isto, gesticulei para a casa opulenta, que o meu pai me tinha deixado com tanto carinho. Isto não é a casa dele para mandar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo batimento frenético do meu próprio coração. Depois do andar de cima, ouvimos passos pesados e zangados, seguidos por um bang violento. O som do Mateus a bater à porta do quarto foi tão forte que fez o lustre de cristal da sala de estar balançar precariamente. O declínio da família e o abandono materno. No rescaldo daquele confronto explosivo com o Mateus, as coisas na casa mudaram inegavelmente, mas não da forma dramática e resolutiva que eu esperava desesperadamente. Começou subtilmente, quase imperceptivelmente, com o pequeno almoço. Pelo tempo que eu conseguia recordar vividamente, as manhãs tinham sido o nosso tempo sagrado. A mamã estaria na cozinha às 7, em ponto, cantarolando suavemente para si mesma enquanto fazia a sua magia culinária no fogão. O aroma reconfortante de café acabado de fazer e de qualquer criação deliciosa que ela estivesse a preparar subia para o meu quarto um despertador muito mais agradável e fiável do que qualquer dispositivo eletrônico. Mas agora a cozinha estava estranhamente silenciosa de manhã. A primeira vez que isso aconteceu ingenuamente, pensei que a mamã tinha simplesmente dormido mais. Desci as escadas no meu habitual torpor matinal, esperando ser recebida pelo rico aroma de café e bacon, a fritar apenas para encontrar uma cozinha vazia e fria. O fogão estava sem vida, a máquina de café intocada. Olhando pela janela da sala de jantar, pude ver a mamã no jardim, meticulosamente cuidado, a beber café tranquilamente com ele. Fiz sem entusiasmo umas torradas secas e tentei o meu melhor para não ler demasiado nisso. Toda a gente tem direito a uma manhã de folga, certo? Murmurei para mim mesma, tentando parecer convincente. Mas aconteceu novamente no dia seguinte e no dia a seguir. Em breve, uma semana inteira tinha passado, e os únicos sons que emanavam da cozinha, outrora movimentada de manhã, eram o tilintar solitário dos meus próprios talheres, enquanto eu procurava uma tigela de cereais ou um pedaço de pão velho. Numa manhã particularmente desanimadora, finalmente ganhei coragem para perguntar. Encontrei a mamã na sala de estar formal a folhear distraidamente uma revista brilhante, enquanto os rapazes indisciplinados do Mateus se envolviam numa barulhenta batalha de videojogos no fundo. Mamã! Comecei hesitante, a minha voz mal audível. Está tudo bem. Não tens feito o pequeno almoço ultimamente? Ela levantou os olhos da revista e por um breve momento pensei ter visto algo a passar pelo seu rosto. Arrependimento, talvez. Mas foi instantaneamente substituído por um desprendimento frio, quase clínico, que nunca tinha testemunhado antes. Sofia, já tens 21 anos, afirmou ela de forma direta, a sua voz desprovida de qualquer calor. És uma mulher adulta e perfeitamente capaz de fazer o teu próprio pequeno almoço.
Além disso, ela gesticulou vagamente para a sala opulenta. Esta é a tua casa, lembras-te? És a senhora da casa agora, por isso deves aprender a cuidar de ti mesma. As suas palavras atingiram-me como um tapa físico, uma picada aguda de rejeição. Engoli a mágoa que me subiu à garganta e simplesmente assenti, não querendo acender mais uma discussão explosiva. A tensão sufocante na casa já era espessa o suficiente para cortar com uma faca de manteiga. Virei-me e afastei-me, fingindo que não via o sorriso presunçoso e autossatisfeito do Mateus, de onde ele estava confortavelmente instalado na velha poltrona de couro do pai. À medida que os dias agonizantes se arrastavam, comecei a notar outras mudanças perturbadoras. A mesada mensal da mamã, a generosa soma que o pai tinha meticulosamente reservado para garantir o seu conforto e segurança, ao longo da vida, parecia estar a desaparecer a um ritmo alarmante. Comecei a ver sacos de compras de boutiques ridiculamente caras a aparecerem misteriosamente no hall de entrada. O Mateus, de repente, desenvolveu um gosto insaciável por restaurantes de alta cozinha e a cada 2 noites eles vestiam-se ostensivamente e saíam para os restaurantes mais exclusivos e caros da cidade. Vamos experimentar aquele novo lugar francês no centro. A mamã anunciava vestindo descuidadamente o seu casaco de designer, enquanto o Mateus esperava impacientemente à porta, tirintando as chaves do carro. Não me esperes acordada. Eu conhecia esses restaurantes. O tipo de lugares onde uma única entrada custava mais do que uma semana do meu escasso orçamento para compras. E cada vez que eles saíam, era a mamã que instintivamente estendia a mão para a sua elegante carteira quando a conta exorbitante chegava. O dinheiro, arduamente ganho do meu pai, tão cuidadosamente destinado a sustentar a sua amada esposa, estava agora a ser negligentemente esbanjado em jantares românticos com um homem que apenas algumas semanas antes tinha tentado agredir a sua própria enteada. Mas os encontros extravagantes em restaurantes não eram suficientes aparentemente. Em breve a mamãe e o Mateus começaram a fazer frequentes viagens de fim de semana juntos. Começou inocentemente com curtas escapadelas românticas para pitorescos bed and breakfasts próximos, mas rapidamente escalou para excursões mais longas e luxuosas para resorts de praia elegantes e chalés de montanha isolados. No entanto, o seu mais recente plano de viagem realmente superou tudo, deixando-me sem palavras de descrença e com uma raiva contida. Sofia, precisamos de conversar, a mamã disse uma noite interceptando-me, enquanto eu subia exausta para o meu quarto para tentar estudar. A sua voz tinha aquele tom enjoativamente doce e manipulador que ela tinha adotado recentemente, sempre que queria algo de mim. O Mateus e eu estamos a planear uma escapadela romântica na próxima semana apenas por alguns dias e precisamos que tomes conta dos rapazes enquanto estamos fora. Eu ri alto, pensando que ela devia estar a brincar, mas quando vi a seriedade mortal gravada no seu rosto, o meu riso forçado morreu na minha garganta. Absolutamente não, disse eu firmemente a minha voz, não deixando margem para discussão. Enlouqueceste completamente. Já viste como eles se comportam? São como animais selvagens. Como que por magia, um barulho alto ecoou do andar de cima, seguido pelos sons inconfundíveis deles a gritar um com o outro. A mamã estremeceu, mas teimosamente continuou. São apenas rapazes ativos. Sofia, sabes, cheios de energia. Ativos. Interrompia, a minha voz subindo incrédula. Eles são perigosos. Podem literalmente matar-se um ao outro, e eu não vou ser responsável por isso. E se um deles partir a cabeça do outro durante uma das suas ridículas lutas livres? E se partirem ossos, nem pensar. Sofia, por favor. A mamãe implorou, estendendo a mão e agarrando a minha com força surpreendente. O Mateus e eu realmente precisamos deste tempo juntos. Temos planeado esta viagem há semanas. Arranquei a minha mão, uma fúria fria a assentar no meu peito. Então levem-nos convosco. Ou melhor ainda, deixem-nos com a mãe do Mateus. Ela vive aqui 15 minutos daqui. Oh, ela é demasiado velha para lidar com eles. A mamãe disse rapidamente, os seus olhos a desviarem-se. E eu sou subitamente demasiado jovem, retruquei a minha voz a pingar sarcasmo. Além disso, tenho planos para essa semana. Tenho uma reunião crucial do grupo de estudo, trabalhos a entregar. A lista continua. A discussão ridícula arrastou-se por mais uma hora excruciante, com a mamã a alternar pateticamente entre chantagens e promessas vazias de que os rapazes se comportariam se eu apenas concordasse. Mas eu mantive-me firme a minha determinação a endurecer com cada súplica manipuladora.
No final, eles não tiveram escolha senão levar o Tomás e o Marco com eles. Na manhã em que finalmente partiram, dir-se-ia que alguém tinha morrido pelos olhares melodramáticos estampados nos seus rostos. O Mateus andava a passos pesados atirando descuidadamente as malas para a bagageira do seu SUV ridiculamente grande, franzindo a testa para mim como se eu tivesse pessoalmente arruinado a sua vida patética. A mamã mal ofereceu um adeus superficial, apenas um olhar de desapontamento intencional, que claramente tinha como objetivo fazer-me sentir esmagadoramente culpada. A casa sentia-se maravilhosamente, abençoadamente pacífica, depois de eles terem finalmente partido o silêncio, um bálsamo bem-vindo para os meus nervos à flor da pele. Mas as suas atitudes perpetuamente azedas tinham se tornado o novo e deprimente normal. Todos os dias era a mesma rotina exasperante o Mateus e a mamã a andar com caras de nuvens de trovoada suspirando dramaticamente e trocando olhares significativos sempre que eu ousava entrar numa sala. Era como se estivessem envolvidos numa bizarra competição pelo título de pessoa mais infeliz. Entretanto, os dois terrores que eles chamavam de filhos continuavam a sua guerra diária e destrutiva. Ainda ontem eles tinham se envolvido numa briga física completa, pelo cobiçado comando da televisão, com empurrões agressivos, esbarrões patéticos e gritos ensurdecedores o suficiente para acordar os mortos. E a mamã? Ela mal olhava para cima do seu telemóvel, aparentemente alheia ao caos que se desenrolava à sua volta, como se as lutas e a destruição constantes não fossem mais do que um pequeno inconveniente. Como se as lutas incessantes não fossem suficientemente más, os meus encantadores enteados tinham desenvolvido recentemente um novo e profundamente irritante passatempo, servirem-se dos meus pertences pessoais sempre que eu estava na universidade. Começou de forma inocente. O meu rato sem fios desapareceu misteriosamente um dia seguido pela minha coluna Bluetooth portátil no dia seguinte. Mas em breve, os seus dedos pegajosos passaram para alvos maiores e mais valiosos. Cheguei à casa de uma tarde particularmente cansativa de aulas um dia para encontrar o meu tablet visivelmente desaparecido da minha secretária. Quando confrontei o Marco e o Tomás, ambos ofereceram encolheres de ombros idênticos e exagerados com as suas melhores expressões inocentes. Não o vi, o Marco murmurou, evitando propositadamente o contato visual enquanto navegava no telemóvel. Não, nem ideia, o Tomás ecoou de repente, tornando-se intensamente interessado em atar meticulosamente os seus atacadores. Esta farsa irritante durou 3 dias agonizantes. 3 dias inteiros deles a fazerem-se de burros, enquanto eu sabia com todas as fibras do meu ser que um deles o tinha roubado. Finalmente tinha chegado ao meu limite. Enquanto o Marco estava convenientemente ausente no treino de futebol, entrei diretamente no seu quarto desorganizado. O lugar era um chiqueiro absoluto. Roupas espalhadas por todo o lado, como trapos descartados, embalagens de doces pegajosas enfiadas desordenadamente entre livros e pôsteres pendurados tortos nas paredes, como se um pequeno tornado tivesse passado recentemente. Comecei a procurar metodicamente a minha raiva, a alimentar a minha determinação. Remexi em gavetas transbordantes, espreitei debaixo da cama suspeitamente irregular e até me aventurei nas profundezas do seu armário a transbordar. E lá estava. Escondido embrulhado protetoramente numa das suas camisolas nojentas e manchadas e enfiado no fundo da sua última gaveta, estava o meu tablet. A bateria estava quase descarregada e ele já o tinha enchido com um número ridículo de aplicações de jogos que apodreciam o cérebro e sabe-se lá mais o quê. Quando ele finalmente chegou à casa, arrastando-se do treino, o olhar de culpa pura e não adulterada que lhe cobriu o rosto quando me viu de pé na sua porta a segurar o meu tablet não teve preço. Eu ia devolvê-lo, ele murmurou fracamente, os seus olhos a desviarem-se nervosamente. Nem pensar, cortei-o a minha voz perigosamente baixa. Fiquem fora do meu quarto e fiquem longe das minhas coisas. Mas previsivelmente eles não aprenderam, nem um pouco. Uma semana depois, entrei na sala de estar para os encontrar ambos espalhados no caro tapete persa, o meu portátil precariamente equilibrado entre eles, enquanto jogavam um jogo de vídeo idiota que sem dúvida tinham descarregado sem a minha permissão. Sem uma palavra, peguei no portátil, ignorando os seus protestos imediatos e indignados. Se alguma vez apanharam de vocês a tocar nas minhas coisas de novo... A minha voz esvaiu-se a ameaça implícita pairando no ar. Depois veio a gota d'água final e imperdoável. Eu estava a voltar para a casa do campus numa tarde ensolarada, a minha mente cheia das infinitas complexidades do direito constitucional quando os vi. Uma mulher que nunca tinha encontrado antes. Estava com o Mateus ao lado do carro vintage Mustang, o orgulho do meu pai, que tinha sido inexplicavelmente tirado da garagem.
O carro que ele mais prezava, aquele que ele tinha passado inúmeros fins de semana a lavar e a encerar meticulosamente, ensinando-me pacientemente sobre motores e mudanças de óleo e a importância vital de uma manutenção adequada. O meu estômago afundou com um nó nauseabundo à medida que me aproximei e ouvi a sua conversa casual. Excelente estado, a mulher estava a dizer, circulando o carro brilhante com um olhar de avaliação. Acho que seria absolutamente perfeito para o meu trajeto. O que raio se está a passar aqui? Exigia a minha voz mais áspera e acusatória do que eu pretendia. A mulher virou-se para mim com um sorriso brilhante e alheado. Oh, olá! Estou aqui por causa do carro, ele pô-lo à venda online. Senti como se alguém me tivesse atirado um balde de água gelada pelas costas, o choque a roubar-me o fôlego. Este carro não está à venda, declarei firmemente a minha voz a tremer de descrença e raiva crescente. Pertencia ao meu pai. O rosto do Mateus contorceu-se num sorriso feio e desdenhoso. Devias estar a agradecer-me, cuspiu ele a sua voz a pingar veneno. Na verdade, encontrei um idiota crédulo disposto a comprar esta porcaria. É praticamente um carro de mulher de qualquer maneira. Nenhum homem que se preze seria apanhado a conduzi-lo. Fiquei ali completamente congelada enquanto ele continuava a sua diatribe odiosa, as suas palavras como golpes físicos. O teu pai, ele praticamente cuspiu a palavra ao seu rosto contorcido de nojo. Claramente não sabia nada sobre carros a conduzir esta coisa ridícula como uma... Ele acenou com a mão desdenhosamente, procurando uma comparação apropriadamente insultuosa. Não admira que ele agisse como uma mulher. Um homem de verdade teria comprado um carro, como deve ser. Finalmente encontrei a minha voz virando-me para a mulher perplexa, que ainda parava incerta perto do Mustang. Lamento imenso, mas foi terrivelmente mal informada, disse eu, a minha voz surpreendentemente calma, apesar da tempestade que se agitava dentro de mim. Este carro não está absolutamente à venda. Nunca esteve e nunca estará. A minha voz era firme, não deixando margem para má interpretação. Sugiro vivamente que procure noutro lugar. Ela olhou nervosamente entre o rosto furioso do Mateus e a minha postura resoluta, claramente sentindo a tensão volátil a crepitar no ar. Com um aceno hesitante, ela virou-se rapidamente e apressou-se a sair os seus saltos a tilintar na entrada. Não esperei para a ver desaparecer pela rua. Em vez disso, fui até ao carro amado do meu pai, estacionei-o cuidadosamente na segurança da garagem e tranquei firmemente a porta. Depois virei-me para encarar o Mateus, que estava praticamente a vibrar de raiva pura e não adulterada. Dá-me as chaves da garagem, exigi a minha voz baixa e firme, desmentindo a fúria que me fervilhava. E nunca mais te aproximes do carro do meu pai. O rosto dele contorceu-se de fúria pura e não adulterada enquanto ele arrancava as chaves do bolso e as atirava aos meus pés com força violenta. Elas tilintaram ruidosamente contra a entrada de cimento enquanto ele se afastava resmungando uma série de maldições vis por entre dentes. Naquela noite a mamãe encurralou-me na cozinha, o seu rosto uma máscara de fúria fria. Como ousas falar com o Mateus daquela maneira? Sibilou ela a sua voz baixa e venenosa. Tens ideia do tipo de problemas que estás a criar para ti mesma? Bati com o meu copo de água na bancada de granito, o som agudo ecoando no silêncio tenso. Problemas. Queres falar de problemas? Que tal ele tentar vender o carro do pai pelas minhas costas? Que tal ele insultar a memória do pai da maneira mais repugnante imaginável? Ele estava apenas a tentar ajudar. Aquele carro está ali parado a juntar pó. Aquele carro, cortei a minha voz a tremer de raiva e mágoa, é meu assim como esta casa é minha, e eu já tive o suficiente. O Mateus e os seus filhos detestáveis precisam de ir embora. Estou farta das lutas constantes, do roubo descarado, da total falta de respeito. Estou farta de tudo isso. Tu estás a expulsar-nos. A voz da mamã subiu a um guincho estridente, os seus olhos arregalados de descrença, e um toque de algo parecido com pânico. A tua própria mãe. Não mamanto, não, disse eu, respirando fundo para tentar controlar as emoções avassaladoras que ameaçavam consumir-me. Tu podes ficar. És a minha mãe, e esta era a tua casa com o pai também. Mas o Mateus e os rapazes precisam de ir. Ela olhou para mim como se nem sequer reconhecesse a pessoa que estava à sua frente, o seu rosto uma mistura de choque e descrença. Depois a sua expressão endureceu numa teimosa desafio. Se eles forem, eu vou. As suas palavras atingiram-me como um golpe físico, uma dor aguda e inesperada que momentaneamente me tirou o fôlego. Mas eu mantive-me firme à minha decisão inabalável. Essa é a tua escolha, mamã. Eles foram-se na tarde seguinte. Observei da janela do meu quarto enquanto carregavam sombriamente as suas caixas de aspecto barato e malas transbordantes para os seus carros velhos. A mamã nem sequer se despediu, apenas um último olhar gelado que dizia muito do seu ressentimento.
Depois que finalmente se foram deixando um silêncio inquietante no seu rasto, retirei-me para o escritório do pai, rodeada pelos seus livros reconfortantes e fotografias familiares, tentando processar o turbilhão de eventos que acabavam de acontecer. Mas um pensamento persistente e irritante continuava a girar na minha mente e isto não tinha terminado. O Mateus não era o tipo de homem que se afastava calmamente e com graça. Eu sabia no fundo que precisava de ajuda profissional. Na manhã seguinte, peguei no telefone e liguei para o velho amigo e advogado de confiança do pai, o Dr. Gabriel Silva. Ele tinha tratado meticulosamente o testamento do pai e sempre me tinha dito calorosamente para o contactar imediatamente se eu alguma vez me encontrasse em necessidade de algo. Isto é sério, Sofia, disse ele gravemente, depois que eu lhe contei toda a sórdida saga, a minha voz ainda a tremer, com raiva e mágoa residuais. A sua mãe não tem absolutamente nenhuma reivindicação legal sobre a propriedade. O testamento do seu pai foi cristalino sobre isso. Mas se ela decidir apresentar um processo... Comecei uma onda de ansiedade a atingir-me, mas depois parei. Atualmente, eu, honestamente, não tinha certeza do que a mamãe era capaz. As batalhas legais são caras, Sofia. O Dr. Gabriel continuou a sua voz calma, mas firme. Mesmo que ganhemos e nós ganharíamos, acabaria por gastar uma quantia significativa de dinheiro e uma quantidade considerável de tempo a lutar contra isto em tribunal. Para não mencionar o imenso custo emocional que isso acarretaria. Ele recostou-se na sua cadeira de couro gasta à sua expressão pensativa. O meu melhor conselho, tente resolver isto amigavelmente antes que chegue a esse ponto. A astuta previsão do Dr. Gabriel provou ser tragicamente precisa e mais cedo do que eu poderia ter antecipado. Apenas 2 dias após a nossa reunião sóbria, o meu telefone tocou o nome da mamã a piscar ominosamente no ecrã. Vou apresentar um processo, declarou ela sem qualquer preâmbulo, a sua voz fria e dura. Para a divisão de bens. Não pode simplesmente atirar-nos para a rua como se fôssemos lixo. Contactei o doutor. Gabriel, imediatamente após desligar o meu coração, a afundar com uma pesada sensação de pavor. Vamos tentar a mediação primeiro, sugeriu ele a sua voz reconfortante, apesar das circunstâncias sombrias. Coloque todos numa sala com uma terceira parte neutra. Será significativamente mais barato e muito mais rápido do que uma longa batalha judicial. A mediação foi agendada para a semana seguinte. Cheguei cedo, acompanhada pelo Dr. Gabriel, o nó de ansiedade no meu estômago a apertar-se a cada minuto que passava. A mamãe entrou alguns minutos depois, ladeada pelo seu próprio advogado e previsivelmente pelo Mateus, que parecia não conseguir resistir à oportunidade de um último jogo de poder. O Dr. Gabriel imediatamente assumiu o controle da tensa reunião, a sua presença uma força calmante na atmosfera carregada. Vamos ser absolutamente claros sobre o que estamos a lidar aqui, começou ele, a sua voz firme e autoritária, enquanto espalhava vários documentos de aspecto importante na mesa de conferências polida. O testamento do Sr. Pedro era inabalável. Ele foi meticulosamente elaborado por um dos melhores advogados de heranças de todo o estado. Eu. Ele guiou-os metodicamente pelos intrincados detalhes legais, a sua voz calma, mas inabalável. A casa ou carro, absolutamente tudo foi explicitamente deixado para a Sofia. A senhora Elara Silva, a senhora recebeu uma mesada mensal muito generosa, que entendo ainda está a receber. Simplesmente não há nada aqui para disputar legalmente. O advogado da mamã mexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira, evitando o contato visual, enquanto o Dr. Gabriel continuava o seu argumento persuasivo. Um processo seria um empreendimento incrivelmente caro, senhora Elara. Muito caro. A Sofia aqui tem os recursos financeiros para lutar contra isso pelo tempo que for necessário. A senhora tem... Ele olhou diretamente para a minha mãe, o seu olhar inabalável. Está realmente preparada para esgotar as suas poupanças, possivelmente até contrair uma dívida significativa por um caso que simplesmente não pode ganhar. O Mateus, previsivelmente, levantou-se, o seu rosto vermelho de raiva. Claro que ela quer continuar. Não vamos deixar uma pirralha mimada. Senhor Pereira! O Dr. Gabriel cortou bruscamente a sua voz, não deixando margem para a discussão. O senhor não é parte desta discussão. Estou a dirigir-me à senhora Silva. De facto, acrescentou ele com um tom de repreensão. Acho que seria muito mais produtivo se esperasse lá fora. O rosto do Mateus ficou daquela cor vermelha de raiva familiar. Com um bufo violento, ele saiu da sala de conferências, batendo a porta pesada com tanta força que as persianas tremeram precariamente. No silêncio súbito e tenso que se seguiu à sua saída dramática, observei a minha mãe.
Ela parecia mais pequena de alguma forma, mais derrotada, a luta parecia esvair-se dela. A mesada mensal continua por toda a sua vida, Elara. O Dr. Gabriel lembrou-lhe gentilmente a sua voz, suavizando ligeiramente. São 2.500 euros todos os meses garantidos. Mas as despesas legais poderiam facilmente consumir isso por muitos anos. É isso que a senhora realmente quer. A mamã olhou para as suas mãos, os seus ombros ligeiramente curvados. Depois, finalmente olhou para o seu próprio advogado, que fez um aceno quase imperceptível com a cabeça. Não! Disse ela finalmente, a sua voz mal audível à luta completamente desaparecida. Não, não quero isso. A papelada já estava preparada. Um documento que reconhecia formalmente os termos do testamento do pai e renunciava irrevogavelmente a quaisquer futuras reivindicações sobre a propriedade. A mamã assinou-o sem sequer olhar para mim a sua expressão ilegível. Antes de sair da sala de conferências estéril, entreguei-lhe calmamente um envelope selado. Isso deve cobrir 6 meses de renda, disse suavemente, oferecendo um pequeno gesto de apoio para se ajudar a instalar-se. Ela aceitou-o sem uma palavra, os seus olhos ainda fixos num ponto distante. Isso foi há 3 longos meses. A casa está tranquila agora. Verdadeiramente tranquila, não o silêncio sufocante e tenso daquelas últimas semanas insuportáveis com o Mateus e os seus filhos perturbadores. Eu ainda estou a prosseguir diligentemente o meu curso de direito, canalizando a minha energia para algo produtivo e significativo. O amado Mustang do pai está em segurança na garagem meticulosamente polido e mantido exatamente como ele gostaria. Preocupo-me com a mamã às vezes. Sei que ela ainda recebe a sua generosa mesada e, se ela for cuidadosa e fizer escolhas sensatas, deverá estar financeiramente confortável. Mas também sei que os gostos caros do Mateus não desapareceram magicamente. E ouvi através de amigos em comum, embora não fiáveis, sobre as suas contínuas viagens de fim de semana e extravagantes gastos. Essa é a escolha dela, no entanto. Todos nós fazemos as nossas próprias decisões e, em última análise, devemos viver com as consequências. Às vezes as pessoas que mais amamos podem surpreender-nos, e nem sempre de uma forma boa. É crucial lembrar que não és responsável pelas escolhas dos outros, mesmo da tua própria família. Protege-te a ti e ao teu bem-estar, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Não deixes que ninguém, independentemente da sua relação contigo, se aproveite da tua gentileza ou desrespeite o que é teu por direito. Quais são os vossos pensamentos sobre esta situação? Já viveram algo semelhante? Partilhem os vossos comentários abaixo e não se esqueçam de subscrever o canal para mais histórias cativantes.